Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar em Série B. A sexta rodada da Série B vai começar amanhã, sexta-feira. Estou gravando o vídeo, quinta-feira, 11 de maio. Mas ontem, quarta-feira, a CBF realizou dois jogos atrasados da quarta rodada que foram importantíssimos para a tabela de classificação. O Vitória venceu o Ceará em Fortaleza por 2-0, manteve o 100%, assumiu a liderança isolada da competição e olha, na história dos pontos corridos, é a melhor campanha de um clube em toda a competição. Olha que sensacional. Vitória tem 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, aproveitamento de 100%, marcou 13 gols. 13 gols, não sofreu nenhum. Espetacular. E com a vitória do Vitória em cima do Ceará, o Ceará, que já tem os seus 5 jogos também, campeão da Copa do Nordeste, caiu para a zona do rebaixamento. O Londrina estava na zona do rebaixamento. Mas a vitória por 2-0 nos critérios de desempate, no saldo de gols, o Londrina tem -5, o Ceará foi para o -6. Então, enquanto o Vitória é líder isolado 100%, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, em cima do Sport, foi para a zona do rebaixamento. Campanha muito ruim nesse início de campeonato. É evidente, o time deve estar, né, super desgastado, o cearense, Copa do Nordeste, já começa a Série B. Mas, de qualquer maneira, enquanto o Vitória não foi nem para a final do Baiano, não foi para as fases da Copa do Nordeste e tal, fez uma reformulação, o Léo Condé montou um time que o Oswaldo está jogando muita bola, 36 para 37 anos, Oswaldo, jogando muita bola. 100% vitória, o Ceará foi para a zona do rebaixamento. O Sport, que jogou a terceira vez só na competição, hein? Então ele tem ainda jogos para fazer. Venceu o Tombense no sufoco, também você vê que é aquela coisa de cansaço. O Sport foi campeão pernambucano, foi para a final da Copa do Nordeste, perdeu para o Ceará nos pênaltis a decisão e agora vem tentando se recuperar na Série B. Ganhou de 3-2 do Tombense, vitória apertada, vitória suada, mas vitória merecida. E o Tombense está ali próximo da zona do rebaixamento. Bom, vou falar desses dois jogos, vou dar ficha técnica para vocês, vou retomar o que aconteceu na quinta rodada e já passar para vocês toda a sexta rodada que vai começar amanhã, sexta-feira. Bom, antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre. No meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Bom, vamos começar então com o jogo do líder invicto, 100%, campanha espetacular do Vitória. Vitória do Teco Léo Condé, jogou com Lucas Arcanjo, Zeca, depois entrou Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo. Léo Gomes, depois Diego Fumaça, Rodrigo Andrade, Zé Hugo, depois Mateuzinho, Giovanni Augusto, depois Thiago Lopes. Oswaldo, depois GG e o Helder, técnico Léo Condé. O Ceará jogou com Richard, Varley, depois Chay, Thiago Pagnussati, Luiz Otávio, Danilo Barcelos, Richardson, depois Jean Carlos, William Maranhão, Guilherme Castilho, Eric, depois Kaique, Janderson, depois Luvanor, Vitor Gabriel, depois Nicolas, o técnico é o Eduardo Barroca, que foi campeão da Copa do Nordeste. Bom, história do jogo, um jogo mais equilibrado, mais com o Vitória controlando, né? Até mais inteiro fisicamente, a gente percebe no primeiro tempo. O primeiro tempo que foi um pouco mais truncado, né? Um pouco mais nervoso. Você percebia que o Vitória, por toda a campanha maravilhosa, tranquilo, eu trabalhei no jogo do Vitória que ele ganhou do Botafogo. O Botafogo 10 minutos foi arrasador, o Vitória só tranquilão. Vem, e pá, mesma coisa com os... Só que ele não conseguiu transformar em gols, o Ceará também não, poucas oportunidades claras. Veio o segundo tempo, e aí logo com 3 minutos, gente, o goleiro, o Richard, que tinha feito uma grande defesa, um pouquinho antes, tinha feito uma grande defesa, num pouquinho antes, ele tomou um frangaço, o Zé Hugo arrancou, aquela coisa do Vitória com velocidade, naquela transição do meio para o ataque, ele foi para o lado esquerdo, arrancou, cortou, bateu, era uma bola defensável, o goleirão falhou, sorte do Vitória, azar do Richard, azar do Ceará. Quando faz 1-0, claro, aí o Ceará começa a ficar um pouco mais nervoso, porque tem que sair de qualquer jeito.
É a pior coisa que você pode fazer para um time bem treinado, um time que tem um contra-ataque rápido, um time que tem o Oswaldo numa grande fase, Giovanni Augusto, o Helder, que jogou mais uma vez no time titular, já tinha jogado estreado contra o Botafogo, enfim. Aí uma cobrança de falta do Oswaldo, gol muito parecido com o primeiro contra o Botafogo. Contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, o Oswaldo cobrou e o Léo Gosmes desviou meio de cabeça, meio de pescoço, assim, de ombro, e fez o gol. O Oswaldo cobrou venenoso, o Wagner Leonardo, zagueirão, foi lá, desviou, 2-0, matou o jogo, e aí o Vitória teve o jogo a seus pés, teve um chute do Diego Fumaça, enfim. Vitória convincente, vitória maiúscula, vitória merecida do Vitória, que foi 100%, 15 pontos, assumiu a liderança, novo líder, 13 gols, nenhum sofrido, melhor campanha na história dos pontos corridos, espetacular, espetacular. E no lado do Ceará a gente tem que falar que a campanha é ruim, a gente percebe desgaste de cearense, de Copa do Nordeste, jogos a mais, por exemplo, que o Vitória não teve. Mas o Vitória pagou caro por não ter montado um elenco tão forte assim, tão bom, lá no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, que poderia ter ido à frente, enfim. Mas se preparou direitinho, trabalhou e olha, campanha maiúscula, maiúscula. Vitória, primeiro colocado, 15 pontos. Ceará, 17º, zona de rebaixamento com 4. Certo? Essa é a situação dos dois. No outro jogo do grupo, o Sport ganhou do Tombense por 3-2. O Sport jogou com Renan, Everton, Sabino, Rafael Thierry e Igor Cariús, depois Gabriel Santos. Fabinho, Ronaldo Henrique, depois Pedro Martins, Jorginho, depois Felipinho, Luciano Juba, Edinho, depois Wanderson, Wagner Love, depois Matheus Vargas. O Tombense, Felipe Garcia, Zé Vitor, Pedro Costa, Augusto, depois Felipe Cruz e Roger. Guilherme, depois Pierre, Bruno Silva, Janderson, depois Luiz Fernando, Elton, depois Marcelinho. Egídio tá jogando camisa 10 lá, hein? Camisa 10 o Egídio. Alexandro e o Alexandre Artilheiro. Jorginho fez 2 gols do Sport, o Alexandre fez 2 gols pro Tombense, Luciano Juba voltou a marcar, tá numa fase espetacular. A história do jogo foi o seguinte: o Sport começa em cima, faz 1-0 com o Jorginho aos 14 minutos. Aguerrido o time do Marcelo Chamusca, sabendo marcar, sabendo contra-atacar, percebendo também, assim como o Ceará, acho que está desgastado o Sport. Você vê agora ainda, e vai entrar numa maratona de jogos. O Alexandre acabou empatando para os Tombense aos 32 do primeiro tempo. Mas não deu nem tempo de comemorar, o Jorginho já fez 2-1 de novo. Já fez 2-1 de novo. E o intervalo foi assim. Veio o segundo tempo, o Sport um pouquinho mais travado, você vê um pouquinho mais de dificuldade de movimentação, um certo cansaço, mas mesmo assim o Luciano Juba, num belo gol, a bola bate-rebate ali, tudo, ele dentro da área, o Luciano Juba faz 3-1. E aí o Alexandre desconta aos 24 do segundo tempo. Quando faz 3-2, claro, o Tombense cresce e o Sport sente realmente que está cansado, aí começa a segurar um pouco mais, tanto que teve 2 boas oportunidades. Não chegou a ser excelente assim do time do Tombense, e o Renan fez a defesa e segurou esse resultado importantíssimo. O certo é que eu estou entendendo que Ceará e Sport, que agora vão se voltar só para a Série B, vão ter que, num primeiro momento, penso eu, dar uma revezada no elenco, que os dois estão meio cansados. Mas enfim, é só uma avaliação, uma opinião. O Sport com a vitória subiu 6 posições, era o 14º, agora foi para a 8ª colocação. Vamos falar que ele tem 2 jogos a menos, ou seja, o Sport tem 7, ele pode ir a 13, ele pode ir ali junto com o Criciúma, que é vice-líder. Mas ninguém alcança o poderoso Vitória, certo? E aí o Tombense, com o resultado, ele continuou ali na 15ª colocação com 4 pontos. Os mesmos 4 pontos que tem o Ceará na zona do rebaixamento, mas nos critérios o Tombense está fora. Então o Tombense tem que tomar cuidado. O que a gente pode falar depois desses 2 jogos? A classificação. Vitória primeiro com 15 pontos. Criciúma agora segundo com 13. O Criciúma estava em primeiro, Vitória em segundo. Então não mudou o G4 ali. O Atlético Goianiense com 11. E o Vila Nova, que tem um jogo a menos, com 10 dentro do G4. Ou seja, o Vila pode até se transformar em vice-líder, assim como o Vitória, se vencer o Vila o seu jogo e o Sport vencer os seus jogos. Certo? Então é assim. Aí quinto colocado, Guarani e o Botafogo em sexto, os dois com 9. Um ponto atrás do Vila, né? Tá ali na briga.
Novo Horizontino com 8 está na 7ª colocação. Aí com 7 vem o Sport com 2 jogos a menos. Mirassol, 9º colocado. 10º colocado, Ituano com 6. 11º, Avaí com 6. 12º, Chape com 5. 13º, Sampaio com 5. 14º, Ponte Preta com 5. Com 4, Tombense, 15º com 4. Londrina, 16º com 4. Ceará agora na zona do rebaixamento com 4 também, mas nos critérios ele está na zona de rebaixamento. Juventude tem 3, CRB tem 2 e o ABC tem 1. Para efeito de classificação, o Vila tem um jogo a menos, o Sport tem 2 jogos a menos e o CRB, que está na zona do rebaixamento, tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo, ele pode sair da zona do rebaixamento. Então, aos pouquinhos, a CBF vai acertando, porque teve o estadual, que foi do Pernambucano, que foi até mais tarde, né? A Copa do Nordeste, então isso acabou atrapalhando um pouquinho. O próprio Campeonato Alagoano também foi um pouquinho mais tarde, então aos pouquinhos a CBF vai acertando isso. Então, a gente já falou dessa classificação, o G4 com Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Vila, e o Z4 com Ceará, Juventude, CRB e ABC. O campeonato parece que começa a pegar fogo agora, hein? E olha, amanhã, tô gravando o vídeo, quinta-feira, 11 de maio, os 2 jogos, Sport 3, Tombense 2, Ceará 0, Vitória 2, foram ontem, quarta-feira, dia 10. Amanhã, sexta-feira, já começa a 6ª rodada. E começa com um jogão de G4. Vila e Criciúma. Você vê, o Vila tem um jogo a menos. Se ele ganha do Criciúma, ele alcança o Criciúma com um jogo a menos. E o Criciúma vai jogar lá em Goiânia, se vence, né, momentaneamente ele vai passar o Vitória, vai retomar e vai aguardar o Vitória jogar para ver se ele continua ou não. Jogo importante, então, amanhã, dia 12 de maio, às 19 horas. Às 21h30, clássico catarinense, Avaí Chapecoense, na casa do Avaí, né? Às 21h30, o Avaí 6 pontos, a Chape tem 5. Campanhas de meio de tabela, quem vencer pode colar ali no G4. Quem vencer pode colar no G4. O Avaí que mandou o Alex Cabeção embora e ainda não definiu um treinador. Parece conversar com o Guto Ferreira e tal, mas até agora nada. Outro que também está sem treinador é o Juventude. Sábado, 16 horas, Juventude e Mirassol. Juventude zona de rebaixamento, mandou embora o Pintado, ainda não definiu um treinador. O Nenê volta nesse jogo, vai enfrentar o Mirassol, que está ali com 7 pontos. Se ele ganhar, o Mirassol pode colar ali dentro do G4. Então, um jogo importante, 16 horas do sábado, dia 13 de maio. Às 17 horas do sábado, Guarani e Sampaio. O Guarani, de repente, algum tropeço ali de Vila, do Atlético, ele pode entrar no G4, vai jogar com o Sampaio, que está fazendo campanha de meio de tabela, 5 pontos. O Guarani tem 9. Então, para o Guarani, é fundamental, de repente, no sábado, se ele vencer, ele figurar no G4. No sábado também, Novo Horizontino e CRB. A mesma coisa do Novo Horizontino. Tem 8 pontos, ele pode chegar aos 11 do Atlético. Dependendo dos resultados, ele pode até entrar no G4 se ganhar em casa do CRB, que está na zona do rebaixamento com 2 pontos. Campanha ruim, o Humberto Louser está ali pressionado. E aí, no sábado, a gente finalizando, 2 times que entraram em campo ontem. Você vê como o prazo de recuperação é pequeno. Ceará e Tombense. E 2 times que brigam ali, por enquanto, contra a zona de rebaixamento. Ceará tem 4, Tombense tem 4. Ceará vencer, sai da zona do rebaixamento e pela rodada ele pode jogar Londrina ou o próprio Tombense, né? E o Tombense, se vencer, deixa o Ceará lá e dá aquela respirada. Então o Ceará, o Tombense que já está lá em Recife, provavelmente já vai para o Ceará, já vai treinar lá tal, vai em Fortaleza, na casa do Fortaleza provavelmente, esperando o jogo de sábado 18h15 com o Ceará. Domingo, 15h30, Londrina e Ponte. Londrina mandou embora o técnico Galo, está atrás de outro treinador, contra a Ponte, que desde que a saída do Hélio dos Anjos ainda está com interino. 2 times sem treinadores. A Ponte, situação delicada, 5 pontos, o Londrina com 4. Ou seja, quem perder pode até terminar na zona do rebaixamento. No domingo ainda, mais às 18 horas, o Vitória, 100% Vitória com o Atlético Goianiense. Olha que jogaço. Outro jogaço de G4. 100% Vitória, defendendo provavelmente o Barradão lotadaço, contra o Atlético Goianiense de uma campanha maravilhosa, né? Que evidentemente agora vai ser o adversário a ser batido Vitória. E mesmo que ele vença o Vitória, ele vai a 14 e não alcança o Vitória, mas fica no G4.
Jogaço, imperdível. Tomara que a Bandeirantes passe esse jogo para a gente acompanhar. Aí a gente tem no domingo ainda ABC e Botafogo. ABC e Botafogo. E aí a gente tem o Ituano e o Sport. Tá uma confusão, porque o ABC e o Botafogo tinha ido para segunda-feira. Aí a CBF voltou para o domingo. Ituano estava na segunda com o Sport, voltou para o domingo. Então, em princípio, os dois são domingo. ABC e Botafogo lá no Frasqueirão, ABC o Lanterna, 100%. O Botafogo precisando vencer para, quem sabe, retornar ao G4. E Ituano e Sport, o Sport galgando aí posições para querer entrar no G4. E o Ituano também, que ele está no meio de tabela, ali na 10ª colocação. Jogos importantes, jogos decisivos e, claro, assim que terminar essa rodada cheiona no domingo ou na segunda, eu venho com todos os detalhes da 16ª rodada ou da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Parabéns ao Vitória, campanha maravilhosa, 100%, 13 gols marcados, nenhum sofrido, melhor campanha na história. O ano passado o Cruzeiro transformou a Série B na Série Cabuloso, na Série Cruzeiro. Ele foi e ninguém tomou conhecimento. Será que o Vitória vai fazer a mesma coisa? Vamos aguardar, né? Em princípio, eu entendo que é um campeonato bem equilibrado. Mas o Vitória, pelo menos por enquanto, está se mostrando bicho papão e está jogando muita bola. É isso aí, forte abraço a todos. Até o término da 6ª rodada.